Receber o diagnóstico de uma neurodivergência, a primeiro momento, gera um impacto muito profundo na vida de uma pessoa. E dependendo do transtorno, nem sempre é fácil digerir a informação. Porém, um diagnóstico preciso pode trazer alívio e novas formas de se comportar e enxergar o mundo. Hoje, vamos conhecer a história de Osana, que depois de muitos anos, recebeu um diagnóstico inesperado. Eu me via como uma pessoa muito deslocada. Eu sentia que eu não me encaixava nos lugares e eu tentava fazer de tudo para ser mais parecida, mas acabava que eu falava demais ou eu falava alguma coisa que eu não deveria ter falado ou procedia de alguma forma que eu não deveria proceder ou tinha mais dificuldade de aprender alguma coisa. Isso fazia eu me sentir dessa forma. Se encaixar talvez seja uma das maiores necessidades de qualquer criança e adolescente. Por apresentar diversas dificuldades na fala e no aprendizado, Osana foi criando métodos para evitar desconforto em ambientes públicos. Por exemplo, na igreja, falar é um dom, mas falar muito, nem sempre as pessoas vão gostar. Então, isso foi uma coisa que eu fui moldando ao longo da vida, para falar o adequado, falar o tanto adequado, que muitas vezes quando a gente tem alguma questão relacionada à desatenção ou hiperatividade, a gente não consegue modelar isso tão fácil. Então, na igreja tinha essas questões, na escola eu tinha mais dificuldade de fazer amizades por conta disso. Eu tive muita dificuldade relacionada à parte de aprender matemática, aprender coisas com contas e números, porque o TDAH também está envolvido na parte de velocidade que a pessoa aprende algumas coisas, memorização de outras coisas, então pegou em todas essas áreas. Mesmo passando por dificuldades na escola e na igreja, em casa Osana sempre foi acolhida pelos pais. O TDAH, ele é, segundo pesquisas, ele é em grande parte genético, hereditário. Então a minha família tinha comportamentos parecidos. O que eles sempre me cobravam é de não perder, de contar as coisas várias vezes, de anotar. Então eu já fui aprendendo a ter comportamentos para lidar com o TDAH ao longo da minha vida, porque eu fui cobrada de não esquecer, de não perder, de esperar, de não falar, de não contar segredos, porque eu saía falando. Mas ainda assim é uma dificuldade que se manteve, Somente depois de adulta e quase formada foi que Osana decidiu investigar para saber se tinha algum transtorno. Então, o ano foi 2022, eu estava finalizando a faculdade de psicologia e sempre estagiei na parte de aprendizagem, escolas, clínicas. E nesse ano em específico, que foi quando eu estava terminando a faculdade, eu fui avaliar crianças em clínicas destinadas a transtornos de desenvolvimento. E aí eu pensei, nossa, mas eu tinha esses mesmos comportamentos quando eu era criança. Será que tem alguma coisa? E aí as pessoas que também trabalham na área de TEA, TDAH, falaram, vá pesquisar mais um pouco. E eu pensei, não, eu não preciso disso. Eu já trabalho na área, as pessoas vão achar que porque esse assunto está muito em alta, eu estou me autodiagnosticando, eu estou vendo coisa onde não tem. E aí passou um filme na minha cabeça de todas as minhas dificuldades ao longo da vida, sendo na escola, no trabalho, na faculdade, família, amigos, igreja. E eu pensei, realmente, eu preciso pesquisar para me entender melhor. Eu fiz avaliação com neuropsicóloga, E aí, quando ela foi lendo todo o laudo para mim, explicando não somente sobre questões de desatenção e hiperatividade, mas atenção dividida, sustentada, memória de curto e longo prazo, eu comecei a chorar. E não era um choro de tristeza, era um choro de alívio. Nossa, agora eu me entendo, agora eu sei quem eu sou. E isso foi uma coisa tão incrível para mim, uma coisa assim, tão boa, que eu decidi estudar mais. E atualmente o que eu mais trabalho com adultos é essa parte, tanto de investigar melhor, quanto de intervenção para adultos com TDAH. Segundo pesquisas, nos últimos anos, os casos de TDAH no mundo aumentaram de 6,1% para 10,2%. No Brasil, o transtorno atinge cerca de 2 milhões de pessoas, sendo a maior prevalência em meninos. Agora eu sei melhor quais são os meus limites. Existe também uma questão relacionada à bateria social, Então, por conta do TDAH, a pessoa está mais atenta a tudo que está acontecendo.
Então, em eventos sociais, por exemplo, em outras situações, a pessoa pode se cobrar muito mais para agir adequadamente de modo social. Ela pode ficar com muita atenção em diversas coisas, ela cansa muito. Então, agora eu sei melhor meus limites. Olha, eu preciso me retirar, porque eu estou muito cansada. Eu preciso anotar essas tarefas para que eu não me esqueça. E eu não vejo problemas de expor isso para as outras pessoas. É dessa forma que eu me adapto e que eu consigo viver melhor, consigo trabalhar melhor. Eu já sei que eu posso me atrasar, então eu começo a fazer as coisas antes. Isso vai fazer com que tudo dê certo? Não, mas evita. Eu vou saber que se algo der errado, depois eu dei meu melhor dentro do que eu pude. Isso ajuda na consciência, né? A não se culpar. Nem sempre é fácil receber um diagnóstico, mas pode ser libertador. No passado, Osana tinha uma visão muito ruim de si mesma, mas depois do diagnóstico, ela aprendeu a olhar para si com mais amor e empatia. Então, hoje eu me vejo como uma pessoa que ainda falha devido a diversas questões. É uma pessoa que consegue se ver com olhos de mais autocompaixão. E que justamente por isso consegue compreender outras pessoas que estão na mesma situação. E nesse momento, quando eu atendo outras pessoas, adultos com TDAH, e vejo o quanto que eu consigo compreender elas, o quanto que eu consigo ajudá-las por conta da minha condição, eu penso, nossa, que bom que eu me conheço melhor. Que bom que eu consigo, através disso, gerar uma ponte com outras pessoas. Então, eu me sinto leve quando eu olho para o TDAH dessa forma. E não com o que gera dificuldades em mim.